Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça. Programa onde você fica informado sobre os últimos grandes acontecimentos que acontecem no estado de Rondônia. E o programa vem trazendo aí todos os dias as atualizações sobre os casos de coronavírus, o que está sendo feito pelo governo do estado, pelas prefeituras, os casos em todos os municípios de Rondônia, você acompanha aqui no programa do Fogaça. E o boletim 64, lembrando que, como a secretaria acaba informando um pouco tarde, lá pelas 21 horas, a gente não consegue trazer o boletim atualizado do dia, a gente traz sempre no dia anterior. Esse é o boletim 64, de 19 de maio de 2020, aonde informa, esse é o boletim da Gevisa, em parceria aí com a Secretaria Estadual de Saúde, aonde informa que Rondônia tem 2.413 casos confirmados aí de coronavírus em Rondônia. Lembrando que pacientes recuperados, 828 pessoas estão recuperadas em Rondônia, graças a Deus. E óbitos, infelizmente, temos 88 óbitos em Rondônia. Pacientes internados na rede pública de saúde, 160 pessoas, na rede particular 96 e na rede municipal 9 pessoas. Testes realizados em Rondônia, 9.146 pessoas. Aguardando o resultado do LACEN, 350 pessoas. E lembrando que agora, chegou os novos testes aí que o governo do estado comprou da China, deve aumentar bastante aí os casos que as pessoas hoje vão aos postos de saúde, vão às unidades de saúde e não conseguem fazer o teste. Agora, como chegou muitos testes agora, chegou 100 mil testes, então vamos poder fazer teste em massa na população e com certeza aí muita gente que não está aí diagnosticada agora vai poder saber se está ou não. 2.413 testes estão divididos nos seguintes municípios de Rondônia. Porto Velho, 1.885 pessoas infectadas. Ariquemes, 171. Ji-Paraná, 52 pessoas. Guajará-Mirim, 48 pessoas. Candeias do Jamari, 30. Cacoal, 32, Jaru, 26, Urupá, 21 e Ouro Preto também, 21. Vilhena tem 19 pessoas infectadas, Mirante da Serra, 14 pessoas, Rolim de Moura, 10 pessoas, Buritis, 8 pessoas, Espigão do Oeste, Nova Mamoré e Cujubim, 7 pessoas infectadas aí nesses 3 municípios, cada um tem 7 pessoas. Os municípios de Alto Paraíso, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Vale do Paraíso, Alto Alegre dos Parecis, Alto Alegre não, Vale do Paraíso, cada um tem 5 pessoas. O município de Alto Alegre dos Parecis, Governador Jorge Teixeira, esses 2 municípios aí, cada um tem 4 casos. O município de Nova Brasilândia tem 3 casos. Os municípios de Alvorada do Oeste, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Novo Horizonte, Santa Luzia, Teobroma e Vale do Anari, nesses municípios tem 2 casos aí cada município. Os municípios de Alta Floresta, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Presidente Médici, Rio Crespo, São Francisco do Guaporé, São Felipe do Oeste e São Miguel, cada um desses municípios aí tem 3 casos, tem um caso de coronavírus. Foram confirmados 370 novos casos de coronavírus em Rondônia. Desses, 305 são em Porto Velho, 14 em Guajará-Mirim, 10 em Candeias do Jamari,
9 em Ariquemes, 5 em Ji-Paraná, 5 em Vale do Paraíso, 4 em Espigão do Oeste, 4 em Vilhena, 3 em Cacoal, 2 em Buritis, 2 em Montenegro, 2 em Nova Mamoré, 1 em Cujubim, 1 em Jaru, 1 em Ouro Preto e 1 em São Francisco do Guaporé. Os novos casos desses 370 novos casos em Rondônia. Óbitos por municípios. Dos 88 óbitos por coronavírus em Rondônia, 57 estão no município de Porto Velho. Guajará-Mirim soma 18 mortes. Maior índice aí de mortes é no município de Guajará-Mirim. Ji-Paraná, 3 pessoas. Ariquemes, 2 pessoas. Candeias do Jamari, 1 pessoa. Campo Novo, 1 pessoa. Cujubim, 1 pessoa. Rolim de Moura, 1 pessoa. Mirante da Serra, 1 pessoa. Alto Paraíso, 1 pessoa. E Buritis e Vale do Nari também 1 pessoa. No dia de ontem, 19, foram confirmados 5 novos óbitos em Rondônia, sendo 2 mulheres de Porto Velho de 38 anos e 77 anos, uma mulher de 68 anos de idade de Ariquemes, e é a segunda morte em Ariquemes já, tá? Um homem de 60 anos de Guajará-Mirim e uma idosa de 94 anos em Candeias do Jamari. Esses são os números aí do boletim 64 da Gevisa, aí a Gevisa com a CESAL. E lembrando aí, igual falei no começo do programa, você vai assistir agora uma coletiva aí do secretário estadual de saúde, onde ele informa aí sobre a chegada dos kits rápidos para a detecção de Covid. Esperamos que com a chegada mais pessoas serão testadas, mais pessoas aí possam fazer, que há muitas reclamações sobre a falta de testes para a Covid-19 em Rondônia. Pessoas que estão com os sintomas e não conseguem fazer o teste. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas aí morrem e acabaram não fazendo. Um exemplo aí a Mariane, que era uma das expoentes do movimento cultural de Rondônia. Antes dela morrer, ela deixou um áudio aí falando que não conseguia testar, até foi nos postos de saúde, foi em todo lugar, mas não conseguiu testar. Assista aí a entrevista do secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, onde ele informa aí como que vai ser a partir de agora o tratamento aí da Covid e as ações que estão sendo tomadas pelo governo de Rondônia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A roupa da mesma forma não está brincadeira. 370 casos no único dia nos assusta bastante. A nossa taxa de internação nos hospitais tem aumentado cada vez mais, taxa de internação em UTI, inclusive na rede privada. Ontem já tivemos alguns questionamentos da rede privada também, que tem aumentado esses números. E mais de 300 de casos no único dia para Rondônia é muito. Isso nos faz preocupar, nos faz ter a noção de que cada um de nós, como cidadão, temos que ter responsabilidade social, cuidar da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos e cuidar da vida do próximo. Deputado estadual Neidson, deputado da Comissão de Saúde, por favor. Doutor Neidson, chega aqui. Vereador Maurício Carvalho também. Vereador Maurício Carvalho, por favor. De cá, Maurício, de cá tem menos gente, ó. A boa notícia do dia é que uma das boas notícias é que nós temos mais 26 pessoas curadas no estado de Rondônia. Então já são 831 pessoas curadas no estado de Rondônia nesse momento. Internados nesse momento 265 pessoas. Nos preocupa isso, porque tem rede privada, rede pública já está começando a dar sinais de lotação, com dificuldade de leitos e etc. 9.146 exames realizados até agora no estado de Rondônia. Nesse momento, dos 265 internados, 160 estão na rede pública, dos quais 53 estão na UTI
e 107 em leitos clínicos. E nossas taxas de ocupação, como eu disse, estão bastante altas. No Semetron, UTI 100%, clínica 93%, na AME 67% de internação, lá só tem leitos de UTI. No interior a situação está mais tranquila. Cacoal, nas demais localidades, a situação é bem mais tranquila. Pouca gente internada, graças a Deus, poucos óbitos, mas na capital nos preocupa bastante. Um problema que nós temos tido, e agora a gente com o Hospital Regina Passos, precisando de vários profissionais, de vários médicos, estamos montando mais leitos de UTI também com os ventiladores que chegaram do Ministério da Saúde. Um dos problemas que nós temos passado no dia a dia é falta de profissionais. Nos últimos editais que a gente fez, a gente estava convocando, infelizmente não estava aparecendo nenhum médico. Teve essa turma que se formou da Unir agora, então no último edital, exatamente no 9º edital de chamamento, mais de 1.500 pessoas já convocadas pela Secretaria de Estado da Saúde para compor os nossos quadros. Nesse último edital, graças a Deus, alguns médicos compareceram, que são recém-formados da Unir, mas ainda não é em número suficiente, nós precisamos de uma força de trabalho. Eu já convoco todo mundo da saúde, fique ligado nos nossos editais, venha fazer parte com a gente dessa luta, venha unir forças para destruirmos esse vírus, para salvar mais vidas, para libertar a nossa população. Nós precisamos disso, né? Como eu disse, está montando hospitais novos, Hospital Regina Passos, mais uns leitos de UTI que vamos montar agora, nos próximos dias vamos anunciar, e precisamos muito de profissionais de todas as áreas da saúde. Os que a gente tem mais dificuldade são os médicos, esse realmente está escasso, deputada Mariana, deputado Neidson, que são médicos aqui, vereador Maurício Carvalho, que também é médico, a gente está tendo muita dificuldade nessa contratação. Temos chamado, né, e infelizmente está escasso mesmo, é uma dificuldade grande. O deputado Neidson está muito perto da gente lá na CESAL, assim como a deputada Mariana, e tem percebido essas dificuldades. Com fé em Deus, vamos vencer isso aí. Conclamamos todos os profissionais. Se você não faz parte do nosso quadro ainda, venha nos ajudar. É uma guerra, estou realmente conclamando os profissionais da área da saúde, todos eles. Lembrando que os que estão mais em déficit são os médicos. Precisamos de vocês, a população precisa. A situação está chegando num ponto que tem muita gente internada, muita gente precisando de UTI. Alguns profissionais, infelizmente, infectados, afastados. Outros afastados porque são do grupo de risco. E a gente precisa, mais que nunca, dessa força de trabalho, dessa união. Realmente salvar vidas. A gente que é médico, a gente que é da área da saúde, a gente se formou para isso. Para salvar vidas, para abençoar as pessoas do ponto de vista da saúde. E nós temos que cumprir essa missão, e eu convoco a todos que puderem, todos que não tiverem empecilhos, que por acaso talvez não façam parte do nosso quadro, que venham se unir a gente. Nós temos nesse momento 861 servidores afastados dos nossos quadros, de todos os nossos hospitais. A grande maioria são do Hospital de Base do Hospital João Paulo, 206 do Hospital de Base, 162 do Hospital João Paulo. Temos ainda 26 do LACEN, o LACEN que vem fazendo um trabalho espetacular, desempenhando, afastados, fazendo exames a contento do estado todo, um prazo máximo de 72 horas quando chega as amostras no LACEN. Então estão trabalhando realmente dia e noite, profissionais fantásticos, como são todos os nossos profissionais da saúde nesse momento de guerra. Deixa suas famílias em casa, deixa seus filhos, deixa esposo, deixa esposa, para cuidar da família do outro, para cuidar da vida do outro. E a todo momento tem que ser lembrado desses profissionais. Qualquer um de nós que está aqui, qualquer cidadão da nossa população tem medo do vírus. E alguns podem se esconder do vírus. Entretanto, os nossos profissionais de saúde não. Eles estão no fronte de batalha, tem que estar lá trabalhando todos os dias, sem saber se vão ser contaminados ou não, sem saber como é que vai ficar a família deles, mas estão lá, firmes e fortes. Tem que ser sempre lembrados. E a notícia boa quanto aos profissionais é que um número grande de profissionais já se curou. Graças a Deus, 280 profissionais da saúde já voltaram para o fronte de batalha, estavam afastados e já voltaram, já estão trabalhando de novo nos nossos quadros. Então, voltando a falar do motivo da nossa entrevista coletiva ser aqui, que são os testes rápidos que acabaram de chegar, chegaram de São Paulo, e a gente tem que sempre ressaltar algumas pessoas que estiveram muito unidos com a gente nessa lida aí do dia a dia, o Corpo de Bombeiros, que aqui na presença do Coronel Farias, do Capitão Hugo Rios, do Major Hugo Rios, do Capitão Cordeiro, do Sargento Amaral, foram para São Paulo, ficaram lá
né, para confirmar se realmente a carga era nossa. Teve aquela situação, hoje em dia está difícil de comprar mesmo as coisas vindo da China, né, de qualquer lugar, porque esses produtos estão muito raros e também muito caros no mercado internacional e no mercado nacional. Foram para lá, viram a carga, conseguiram agilizar o desembaraço da alfândega, da Anvisa, né? Então são verdadeiros guerreiros que passaram alguns dias lá cuidando disso e hoje estão aqui trazendo os testes rápidos. Além dos testes, trouxeram 50 bombas de infusão. Essas bombas são necessárias para se juntar àqueles nossos ventiladores e montarmos leitos de UTI. Dessas bombas infusoras já ficaram algumas em Cacoal, trouxeram as demais para cá, então o Cacoal já está mais guarnecido também. A maioria para Porto Velho, é claro, das 50, trouxemos 41 para Porto Velho, que é onde tem mais necessidade hoje. Já deixamos algumas em Cacoal. E assim, a gente tem que dar a César o que é de César, eu sempre falo isso. A deputada Mariana Carvalho falava comigo 5 vezes por dia, todos os dias e com a equipe toda. Então foi um braço direito nosso, a deputada Mariana Carvalho, que esteve o tempo inteiro ligando para a Anvisa, Receita Federal, que essas coisas às vezes precisam de um empurrãozinho, de uma força, de uma ajuda, e ela tem influência, tem conhecidos, né? Ninguém fez nada de errado, mas é burocrático. Vocês se lembram dos kits do Ministério da Saúde que chegaram, ficaram uma semana no nosso almoxarifado, dependendo de liberação, e a deputada Mariana Carvalho está o tempo todo junto com a Secretaria de Estado da Saúde, lutando por isso de perto, incansavelmente, falando por telefone, mensagem, falando com a equipe. O Sargento Amaral, que está ali atrás, estava com ela o tempo inteiro. Então assim, a gente tem que dar a César o que é de César. Trabalhou muito para que esses testes conseguissem chegar aqui, obviamente nós também trabalhando, mas ela unindo forças com a gente. E quando eu falo de deputada federal, bancada federal, esses testes custaram mais de 10 milhões de reais no total deles, e os deputados federais nos doaram, fizeram uma emenda, passaram uma emenda para a gente, no valor de 11 milhões de reais para o estado de Rondônia e mais 11 milhões de reais para os municípios do estado. Então, 11 milhões para o governo do estado e 11 milhões para os municípios. E com esses 11 milhões que a bancada federal, representada pelo deputado Lúcio Moschini, passou para o governo do estado repassar para os municípios, nós compramos esses testes rápidos. Então, esses testes rápidos são uma doação da bancada federal, aqui representada pela deputada Mariana Carvalho, que tem como seu líder o deputado Lúcio Moschini, que vão ser distribuídos para os 52 municípios do estado de Rondônia, e isso é extremamente importante. Nós conversávamos muito, né, com todos os órgãos de controle, e aqui tem o doutor Francisco Neto, que é da Controladoria Geral do Estado, a doutora Emília Oi, que está aqui do lado, representando o Ministério Público do Estado de Rondônia. Temos outros promotores, o doutor Geraldo Ramos, a doutora Flávia Mazini ali, a doutora Joyce veio, os promotores todos aqui representando. Nós conversávamos muito, junto com o Tribunal de Contas também, da importância, da necessidade de fazer uma testagem maior no nosso estado, como fizeram outros países, como por exemplo a Coreia do Sul. E aí esses testes vêm nesse momento oportuno para que a gente possa realizar essa testagem em maior quantidade da nossa população, testando os nossos rondonienses, para que a gente possa fechar diagnósticos mais fidedignos, para que a gente possa ter um controle epidemiológico dos pacientes que têm ou que já tiveram o coronavírus, inclusive para alguns que talvez passaram pelo coronavírus sem ter essa noção, mas tiveram síndrome gripal alguns dias atrás, podem fazer o teste rápido, detectarem que já tiveram a doença, que já estão curados, vão entrar para as nossas estatísticas de casos confirmados e de casos curados e podem, inclusive, ficar mais tranquilos do ponto de vista de que já pegaram a doença, né, que não tiveram gravidade, não precisaram ficar internados em UTI, como é a grande maioria. Graças a Deus, 85% das pessoas que pegam coronavírus, eles passam com um quadro clínico bastante simples, poucos sinais e sintomas. 15% são aqueles que precisam ficar internados. E desses 15%, 2/3 internações tranquilas também, e 1/3 acaba sendo grave, indo para a UTI. Então a gente tem que agradecer a uma série de pessoas, o Ministério Público trabalhando em conjunto com a gente o tempo inteiro, próximas da gente, opiniões, dando sugestões, nos ajudando a resolver problemas. O Ministério Público do Estado tem sido muito parceiro. Eles não têm criado problemas para a gente, muito pelo contrário, detectam um problema, trazem, a gente resolve juntos e consegue agilizar, melhorar uma série de condições de saúde do nosso estado. A gente tem que agradecer muito. Corpo de Bombeiros, Coronel Farias, não precisa nem falar, né? Fantásticos, inclusive, estiveram lá todos esses dias em São Paulo, e agora, nesse momento, estamos decolando daqui a pouco, já eu estarei junto, indo para Guajará-Mirim, aquela força-tarefa que nós prometemos, para ajudar o município de Guajará-Mirim nesse problema grave que tem de calamidade lá no estado. Daqui a pouco estaremos decolando para lá, com a equipe grande, inclusive do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, médicos, enfermeiros,
nossos irmãos daquele município, da Pérola do Mamoré, que estão padecendo, que estão sofrendo nesse momento. Vou passar a palavra agora e daqui a pouco outras pessoas falarão. Muito obrigado. Deputado Mariano, deputado Neidson, e todos os demais convidados. O Corpo de Bombeiros, na verdade, Defesa Civil, está fazendo um papel de apoio à saúde. Como os senhores sabem, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ela tem como coordenador o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Nesse momento eu me encontro como coordenador. Foi determinado pelo nosso governador que nós atuássemos em apoio à saúde através de uma sala de situação que tem tido um papel fundamental com a parceria de todos os órgãos que lá ombreiam conosco para que a gente possa auxiliar, como disse anteriormente, a saúde. Temos, graças a Deus, as aeronaves do Corpo de Bombeiros têm dado um apoio extraordinário nessa missão. Lembra que é uma missão de governo. O Corpo de Bombeiros é uma instituição do governo, missão do nosso governador e também do nosso secretário. Os bombeiros ficamos muito felizes com o cumprimento dessa missão. Temos certeza que temos dado um resultado muito positivo e ainda hoje a equipe vai fazer, como disse o secretário, o descarregamento desse material. Vamos preparar nossa aeronave para que ela vá para outra missão na cidade de Guajará-Mirim, que precisa realmente de uma missão especial nesse momento tão difícil em relação ao Covid. Mas eu quero que incansavelmente tem trabalhado não só nessa área específica do Covid, mas cumprindo todas as demais missões que são constitucionais da nossa instituição. Ok? Obrigado, bom dia. Bom dia. Apenas registrada a importância desse momento e das dificuldades que realmente o Brasil inteiro passa, e principalmente Rondônia. E aqui parabenizar a Secretaria de Estado, o Governo do Estado, também toda a equipe dos bombeiros, que foram essenciais para que a gente pudesse fazer com que esses kits chegassem aqui em Rondônia. Para todos terem conhecimento, infelizmente nós temos uma legislação muito atrasada. Qualquer medicamento, equipamento que fosse vir para o Brasil, demoraria mais ou menos um ano para a gente conseguir o registro. Com isso, aprovamos na Câmara projetos de leis e portarias importantes para que esse momento de pandemia a gente possa encurtar esse tempo e esses prazos. Um grande desafio que nós temos é principalmente fazer com que esse sistema burocrático, em momentos de emergência e de pandemia como esse que estamos passando, tenha a oportunidade de fazer com que dê celeridade. Como disse o nosso secretário, Dr. Fernando Máximo, nós temos que fazer a testagem nas pessoas. Muitas pessoas podem ter sido acometidas pelo vírus e foram assintomáticas, e essas pessoas acabam colocando a vida de outras pessoas em risco. Então os testes são fundamentais, e se a gente testa a população, a gente traz uma segurança maior. Com isso, continuo me colocando à disposição, e sempre digo, esse momento não é momento de se discutir política, e sim de somar forças políticas para ajudar, como a Assembleia Legislativa, como o Dr. Neidson, como o vereador Maurício, como a Câmara Municipal e também todos os nossos municípios. E da mesma forma aqui, fazer um registro de agradecimento à bancada federal, todos os nossos deputados e senadores, pelas emendas que foram destinadas também ao nosso Estado. Foram 22 milhões de reais e os 11 milhões destinados ao nosso Estado terão a oportunidade de ajudar nesse pagamento desses kits dos testes rápidos. Fico feliz de ter essa contribuição e, em breve, poder conseguir também, além desses kits, conseguir fazer com que o Ministério da Saúde, através de toda a nossa gestão, junto com a Secretaria, com o governo, a gente consiga fazer com que mais leitos, mais assistências, mais respiradores, como os outros 25 respiradores vieram a Porto Velho, a gente tem a oportunidade de dar uma melhor assistência à população e, principalmente, fazer com que os municípios que tanto pedem socorro possam ter essa condição de atendimento como o nosso município vizinho de Guajará-Mirim. Com isso, me coloco à disposição para estarmos juntos e que possamos passar o mais breve e o rápido possível desse momento tão triste que estamos passando. Com a palavra o doutor deputado estadual e doutor Neidson de Barros. Bem, aqui eu acredito que os testes rápidos, a união dos poderes, dos deputados federais, da bancada federal, do governo do estado, com esses testes rápidos possamos aí, os municípios, fazer a testagem das pessoas para podermos dar uma situação real
do que nós temos hoje do Covid-19 no nosso estado de Rondônia. Quero aqui até agradecer ao governador Marcos Rocha, ao secretário Fernando Máximo, pela equipe que está se deslocando hoje para Guajará-Mirim para atender a população, para dar uma ajuda, um auxílio na gestão municipal que possa ser de grande parte técnica, para que possa ser um alento aí para a população, porque a população vem pedindo socorro a cada dia que passa, e eu acredito que com esse auxílio que o governo do estado está dando aí ao nosso município de Guajará-Mirim vai ser de grande valia. Então eu quero agradecer a todos os que estão presentes, que estão somando forças para que possamos sair dessa pandemia que vem se agravando a cada dia que passa. Nós vamos abrir para perguntas da sonora do Sargento Álvaro Amaral, por favor, que também é coordenador técnico da Gerência Administrativa da CESAL e que fez parte dessa equipe, pode ir até o público caminal, que fez parte dessa equipe. Muitos de vocês devem ter visto os vídeos em que ele mostra os kits e que fala como que estava sendo o desembaraço alfandegário. Ele vai poder explicar um pouquinho para vocês como que foram esses dias para trazer esse material para Rondônia. Permissão, coronel. Bom dia a todos. Pode se aproximar mais um pouco. Passar para vocês só um pouco, de uma maneira geral, os procedimentos adotados por essa equipe, né, que se deslocou até São Paulo. Né, a equipe composta por esses militares, liderada pelo Major Hugo, né, já saiu daqui em contato com a Receita Federal, né, em contato com o delegado Hériton, da Receita Federal local, né, que nos colocou em contato direto com a Receita Federal de São Paulo, Guarulhos, com o delegado André Martins. Né, isso propiciou com que a gente tivesse acesso à carga de uma maneira mais célere, né, tendo cumprido todos os parâmetros legais da Receita Federal, quando nós tivemos a possibilidade de atestar a presença da carga. Né? Tendo feito isso, né, já comunicamos de pronto o secretário e conseguimos, né, desenvolver a questão da documentação de importação, acompanhando diretamente com a empresa e com a ajuda, né, com certeza com a ajuda da deputada Mariana, né, esse contato com a Anvisa mais próximo, para que a gente conseguisse as informações mais fiéis de todo o trâmite de registro do produto. Né? Hoje nós podemos dizer, né, que tanto a importação quanto o registro estão concluídos e, como bons militares que somos, né, missão dada e missão cumprida, né, estamos aqui em Rondônia com todos os testes em solo. Muito obrigada. Perguntas? Sim. Secretário. Deixa eu só fazer um agradecimento. Desculpa, pode perguntar. Pergunta, depois eu faço. Não, eu queria perguntar sobre a questão dos leitos. Estão aumentando o número de casos, 5% dos leitos de UTI ocupados. Se esses números aumentam para amanhã, para onde essas pessoas serão enviadas? Porque o Hospital do Amor só para julho. Junho. Regina Passos em reforma. Falta providência de urgência para receber pacientes que venham a faltar leitos nessa semana, por exemplo? Isso é surpresa. Vamos falar para vocês nos próximos dias. Está sendo preparado um espaço, praticamente pronto já. Tá, e aí eu prefiro deixar para até não ter... Começa a ter especulação, pode até acabar atrapalhando. Como eu tenho feito sempre com vocês, anuncio sempre, está no plano, está no cronograma, está dentro da normalidade, nós estamos conseguindo manter isso, mas eu prefiro anunciar nos próximos dias para vocês. Pode ser? Mas fiquem tranquilos. Vamos fazer uma coletiva específica para isso, mostrando exatamente isso, mas nos próximos dias, tá bom? Mas fiquem tranquilos, a população pode ficar tranquila que nós estamos cuidando disso aí. É óbvio, nos preocupa o número de casos aumentando e de internações, mas estamos no controle disso, graças a Deus. Próximo. Quais são os critérios? Como é que vai ser, secretário, esse teste rápido? Ele vai ser disponibilizado em UPAs? Como é que vai ser? E quem vai fazer esse teste rápido? Coronel Marcos Rocha. Já pegando esse gancho, quando vai estar disponível? Que o posto já vai poder procurar. Então o governador Coronel Marcos Rocha tem nos pedido diariamente para a gente distribuir para os municípios do interior. Óbvio, o Estado não tem, talvez, nem capacidade de testar em todos os municípios, porque nós não temos unidades em todos os municípios. Então o governador, com sua sensibilidade, e aí em parceria com a bancada federal, nós estamos mandando para os 52 municípios do estado de Rondônia. O COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, está nos ajudando nessa batalha. Provavelmente amanhã já comecem a pegar os testes para distribuir para as unidades, para todas as unidades, para todos os municípios do estado, para que esses municípios possam realizar esses testes.
Nós do Estado vamos fazer também em alguns lugares, mas nós não temos pernas para chegar em todos os municípios, até porque não temos unidades lá. Então os municípios, através das secretarias municipais de saúde, através do COSEMES, vão fazer essa testagem, na grande parte da testagem no interior do Estado. Gostaria de relembrar aqui e agradecer a Infraero, que nos possibilitou esse espaço, na pessoa do Ayrton, na pessoa da superintendente Fabiana, que tem sempre sido muito solícitos com a gente, toda vez que a gente precisa, abrem as portas. Obrigado, viu, Ayrton? Obrigado a Fabiana. E a gente tem precisado muito, porque várias vezes tem chegado voos com equipamentos de proteção individual, com equipamentos outros, e somos muito bem recebidos aqui em todos os momentos, todas as vezes. Secretário, o perfil das pessoas que vão poder fazer o exame, qual que vai ser o perfil? Vai ser nas UPAs, nos postos de saúde? O teste rápido ele tem algumas particularidades. É aquilo que eu já expliquei para vocês. Ele tem uma baixa sensibilidade, ou seja, existe uma possibilidade de falso negativo. Esse que nós adquirimos é de cerca de 18%, mais baixo do que os outros que existiam um mês atrás, 2 meses atrás, por exemplo. O falso positivo dele praticamente não existe, ou seja, ele tem uma alta especificidade. Então, quando ele dá positivo, realmente é positivo. Quando ele dá negativo, pode ser que não seja negativo. Entretanto, se a gente tomar alguns cuidados, tem que ser tomados alguns cuidados. Ele não pode ser feito antes, por exemplo, do 7º dia de sintomas. Então, a pessoa tem que estar sintomática. Então, fazendo esses testes, eles vão ser feitos nas UPAs em Porto Velho, municípios do interior, a maioria não tem UPAs, então vai ser feito nas unidades básicas. Essas estratégias, quem vão traçar serão os municípios. Nós faremos uma parceria com o Exército Brasileiro, o General Lima, comandante do Exército, a gente vai conversar com ele sobre essa parceria para que nos ajude. General Lima, da 17ª Brigada de Selva, e então a gente vai usar, vamos nos unir. Tem sido parceiro em outras atividades para a gente possa testar da parte do Estado, mas quem vai exercer a maioria das vezes os testes são os municípios nas unidades básicas, em blitz que eles vão fazer no interior. Nós temos conversado isso com os secretários municipais e faremos agora uma videoconferência com todos novamente para definir exatamente, já que chegaram os testes, como é que será feito em cada município. Secretário, aqui, os servidores da saúde, eles vão poder fazer o teste nas suas próprias unidades de saúde ou eles vão ter que se deslocar para outro local para fazer o teste? Os servidores de saúde pertencentes ao quadro do governo do estado de Rondônia, em Porto Velho, nós criamos um serviço específico para eles. São da saúde e da segurança, bombeiro, defesa civil, polícia militar, polícia civil, porque são os combatentes que estão na frente, no fronte de batalha aí contra o coronavírus. Então nós criamos uma estrutura especial para eles, uma estrutura que hoje encontra-se na Policlínica Oswaldo Cruz, agendado o horário de coleta, isso vai continuar. Então os exames feitos pelo LACEN vão continuar sendo feitos da mesma forma nessa estrutura específica, assim como nós criamos atendimento médico, atendimento psicológico, psicólogos atendendo os servidores da saúde, porque num fronte de guerra, obviamente, boa parte dos nossos combatentes acabam sofrendo a pressão psicológica, claro que sim, especialmente os que estão positivados, que têm parentes idosos em casa, que têm filhos e etc. Então já tem essa estrutura para eles. Quanto aos testes rápidos, desde que se enquadrem nos critérios, não tem problema nenhum, todos poderão fazer teste rápido. Gostaria só de lembrar que nós já distribuímos algumas remessas de testes rápidos para todos os 52 municípios do estado de Rondônia. Em todos eles, em todos os municípios do estado de Rondônia ainda tem testes rápidos. Pequena quantidade tem. Agora mandaremos uma remessa muito maior e vão poder testar muito mais gente. Mas esses testes já foram distribuídos, os que vieram do Ministério da Saúde, chegaram para o estado, nós distribuímos até os municípios do interior e da capital também. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Sério. Muito obrigada. Agradecer a todos da mídia, da imprensa, os sites, as TVs que estão aqui diariamente com a gente, não especificamente nesse local, mas dando a atenção devida para essa doença, dando a atenção devida para essa pandemia, nos ouvindo, passando as recomendações, orientando as pessoas. Vocês têm um trabalho, vocês têm um papel fundamental. Não adianta o secretário ficar gritando alguma coisa e falando, use máscara, não saia à rua e tal, se a imprensa não divulgar isso. Eu fico muito grato a vocês, a todos os veículos que estão aqui. Hoje eu tentei não me emocionar aqui, porque o governador fala que eu sou chorão, mas aqui algumas vezes, lembrando da história, passando o filme aqui, quando o sargento Amaral estava falando, e a deputada Mariana Carvalho, passando o filme da guerra que nós passamos com esses testes rápidos, e que vários outros estados estão passando também, chega, não chega, está em São Paulo, desembaraça e tal. Passamos uns dias aí de noites perdidas de sono, quilos a menos, mas Deus é Pai, graças a Deus chegou tudo direitinho, está aqui, e a gente vai poder atender a nossa população. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos livre desse vírus. A emoção chega, não tem jeito. Que Deus abençoe vocês que estão trabalhando aqui, que vocês não peguem essa doença, que os parentes de vocês também não, tá?
Deus abençoe, obrigado de novo aos deputados, a deputada Mariana Carvalho, ao Corpo de Bombeiros, a Infraero, Polícia Militar que tem sido parceira todos os momentos com a gente também, né, nas fiscalizações, nos eventos, tá? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Um abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Porto Velho hoje conta com 1.885 casos, né? Até a data de ontem. Hoje ainda nós não temos o boletim atualizado do dia de hoje. Então, em um dia, de 18 para 19, nós tivemos 305 novos casos. Acho que foi o maior de todos os últimos dias que a gente tem passado. Então, nós estamos vivenciando hoje a população toda desesperada, a população muito angustiada, procurando atendimento. O município está se organizando para dar conta de atender toda essa população. Então, em cada UPA nossa, nós estamos aumentando o número de leitos que a gente tinha inicialmente. Já colocamos mais camas para que a gente tenha mais leitos de observação. O município hoje ele tem leitos de observação em todas as UPAs. E tem leitos de internação na maternidade, que também tem leitos específicos para Covid. Então, nós estamos atendendo o Covid em todas as nossas unidades. A gente ampliou o call center, que não tinha, temos o 100, que não tinha. Então, a gente está aumentando toda a possibilidade de atendimento hoje para a população. Estamos com 57 óbitos, mais ou menos uns 3% de toda a população que adoeceu, né? E muitos pacientes internados. Nós precisamos mais do que nunca da compreensão da população, da participação da população, de conseguir passar por essa fase tão difícil que nós estamos passando sem ficar tão angustiado como está acontecendo. A gente continua pedindo que fique em casa, que só saia quando necessário, que adote todas as medidas de higiene, porque se nós estamos tendo esse grande número de contaminação, é porque a população continua exposta. Então a gente sofre junto, porque os servidores de saúde também estão adoecendo. A gente estava com 450 servidores afastados só por Covid, suspeitos ou confirmados. Agora nós estamos com 305, alguns já estão retornando ao trabalho. Com isso, o que acontece? Falta médico, falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem e aumentando a população que está com sintomas. A população nos ajudando medidas de higiene rigorosas, ficar em casa o máximo possível, não ficar circulando para não ficar aumentando o número de pacientes, porque daí o paciente acaba indo para a UPA, fica muito tempo na UPA e ele não consegue rapidamente um leito. Depois a doutora Maiara explica um pouco melhor a questão hospitalar, mas nós precisamos realmente da compreensão da população. Dizer que nós estamos trabalhando sim 24 horas, ampliando o possível para que a gente possa oferecer mais condições de atendimento para a população. Explicar para vocês hoje como é que nós estamos fazendo com cada área, pedindo à população que procure quando necessário, mas se ela tiver sintomas leves e puder ficar em casa, fique em casa, né? Fique tranquilo, porque só precisará de atendimento médico realmente quando ela estiver um pouco mais grave ou precisar internar. Então a gente vai passar para a Marilene explicar um pouquinho sobre atendimento do call center e do 100, que tem sido alvo de muitas reclamações nos últimos dias, para que a gente possa esclarecer esse atendimento para a população. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou começar explicando por que... Troca de lugar melhor. Isso, obrigado. Na verdade, eu vou começar explicando por que surgiu o call center e 100. Nós temos um contingente de profissionais acima de 60 anos ou que tem alguma comorbidade, que já no início do decreto foram afastados, que não poderiam estar no fronte e que teriam que sair do atendimento à população. E nós criamos o call center. Para quê? Para que a população pudesse ter pelo menos a orientação. O call center, ele funciona e funciona bem. Ocorre que o número de pacientes, o número de pessoas que estão se infectando está aumentando de forma exponencial. E o call center funciona com o atendimento de um técnico que pega todas as informações, todos os dados, e ele em seguida passa para o médico. Vocês imaginem que uma consulta, o médico vendo o paciente, ele vai estar vendo e examinando. Numa consulta telefônica, ele não tem essa oportunidade. Então ele tem que ter cuidado. Então demora. Todo
call center, todo 0800, ele sempre tem um tempo de espera. E nós estamos fazendo uma fila para que os pacientes sejam retornados. Prioridade, os pacientes que tenham alguma comorbidade. Comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, alguma doença imunologicamente deficiente. Esses são dados e critérios que a gente tem priorizado para repassar para o profissional. Outra coisa muito importante é quando eles devem ir para o SEM. Muitas pessoas hoje estão até agindo de má fé, porque os critérios para coleta do material para o exame de SWAB, ele tem que ser respeitado, porque em nenhum lugar do nosso país tem condições de fazer essa testagem em massa. Esse exame só é feito a partir do terceiro dia, com sintomas. E o que a gente tem priorizado? Exatamente pessoas que têm comorbidades. Por exemplo, a minha mãe teve Covid, eu estou me sentindo mal, quero fazer o exame. Não tem necessidade. O Covid é uma doença que não tem tratamento. Isso é muito importante que fique claro. Que a gente entenda como é a sistemática, a fisiopatogenia dessa doença, porque não tem um tratamento específico. O que a gente precisa é tratar as alterações que ocorrem no entorno, ou seja, as complicações que possam advir. Nenhum lugar existe um tratamento preconizado que fale, esse remédio cura. Tanto isso é verdade que no próprio Ministério da Saúde, com o governo federal, existe um impasse sobre o uso ou não de uma determinada medicação. Isso prova pra gente que não existe uma coisa clara, porque todo medicamento tem efeitos colaterais e a gente tem que levar em consideração, porque mais de 80% da população vai evoluir bem com, sem ou apesar da avaliação médica. Só são os sintomas e deixar o vírus ter o período dele de infecção para ser eliminado. O SEM aumentou sobremaneira o número de atendimentos e não vão ser testados todos os pacientes. Infelizmente, nós não temos. As pessoas estão procurando call center na iminência ou na ânsia de realizar o exame. O que a gente orienta, ontem eu recebi uns 5 telefonemas. Mas eu não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro, estou com febre. Espera. O padrão ouro para buscar atendimento médico é o padrão respiratório. É a dificuldade respiratória. Mas se eu não tratar antes, eu vou piorar. Essas medicações, elas não tratam. Na verdade, cada organismo vai reagir de uma forma. Todos nós vamos passar pelo Covid e cada um vai ter uma reação. Felizmente, mais de 80% vai evoluir bem sem nada. Tem muitas reclamações do SEM e do call center? Sim, e vão ter, porque nós não vamos conseguir abarcar toda a população do município. Então, que as pessoas tenham compreensão para buscar esse atendimento quando de fato precisam. As UPAs estão atendendo, as unidades básicas estão atendendo. Então, casos leves, que eles procurem essas unidades, que eles vão para a unidade básica, mas que principalmente tenham a paciência. Call center é assim, eu já esperei 1h30 em algum call center da vida. Call center tem que ter o tempo, tem que ter a paciência. Recebi uma reclamação de 5 ligações para o call center, não atende. Foram 10h52, 10h54, 10h56, ou seja, não esperou, então ligou, entrou na gravação, já saiu. Que tenham paciência. Nós estamos não estamos medindo esforço para tentar melhorar a qualidade dessa assistência, mas a população precisa ajudar. Se não houver medidas mais drásticas, a nossa situação pode piorar e piorar muito. Então, na outra entrevista que a gente fez, uma coletiva, eu disse, nós todos somos responsáveis por veicular as informações. Que a gente não se desespere e que a gente consiga transmitir realmente para as pessoas o que de fato é real. Ninguém sabe quem vai agravar. Vocês estão vendo o número de profissionais da saúde que a gente tem
tido a baixa no nosso contingente, também estamos com medo sim, profissionais da saúde também têm medo de pegar, porque ninguém sabe quem vai ser o premiado para os 5% de agravamento de fato ou de letalidade. Então que todos tenhamos sim a responsabilidade. As críticas são super construtivas, mas aquelas críticas maliciosas que tendem a denegrir os serviços, que elas possam realmente ser evitadas, e é isso que a gente gostaria. Passar agora para a doutora Maiara. Pois não. Como é que está sendo realizado os trabalhos do Baixo Madeira, a coletagem de material, essa logística? A gente sabe que é difícil, a gente tem poucos dados sobre o Baixo Madeira. Se quiser eu respondo. E eu quero complementar a pergunta dele, por gentileza, tá, secretária? Eu venho cobrando da secretaria, inclusive já falei com a Luciana algumas vezes, né, Luciana? Um relatório mais detalhado sobre os distritos, que a gente não sabe esses dados dos distritos. Já pedi, inclusive, do gabinete do prefeito, e a gente não tem, porque aqui sai um mapa de infectados por bairros. Nos distritos a gente não sabe o que está acontecendo por lá. Então eu gostaria de fazer esse pedido aqui oficialmente para vocês, tá? Os dos distritos, a última atualização foram aqueles que eu te passei, não teve mais. Por isso que a gente não encaminhou novidades. Os distritos são aqueles, 17 casos somente. Aqueles últimos que foi encaminhado a você, não teve novidade. Não tem mais. Até ontem não tinha mais nenhum caso nos distritos. Em Extrema, hoje tem 25 casos, tá? Extrema, hoje. É dado de ontem. Você vai falar? Deixa a Maiara falar depois eu falo dos distritos um pouco. Aí quando ela fechar, ela fecha com todos. Depois eu falo dos distritos. Ok. É importante a gente entender que nesse momento de pandemia, qualquer síndrome gripal é suspeita de ser coronavírus. Então, eu estou com febre, ou eu estou com sensação de febre em casa, com dor de garganta, com o nariz escorrendo, né, com alguma dificuldade de respirar, isso é síndrome gripal, né? A gente já falou também que 80% das pessoas que têm essa síndrome gripal não vão agravar. Essas 80% de pessoas vão ficar em casa, podem se hidratar, tomar uma dipirona ou um paracetamol, que a gente chama de sintomáticos. E quando essas pessoas ligam no call center, é essa informação que o médico que avalia passa para elas. Mas é importante também reforçar que essas pessoas com síndrome gripal, com gripe, devem ficar 14 dias isoladas em casa. Isso inclui não trabalhar, né? E a gente já está organizando dessa forma que a pessoa não precise procurar atendimento médico só para conseguir um atestado médico. Então, 80% das pessoas que estiverem com síndrome gripal pode ser coronavírus, sim, mas vão permanecer em casa sem necessidade de fazer o diagnóstico. Né? Não é importante saber que eu tenho um exame positivo para coronavírus. Essa é a primeira coisa que a população tem que estar tranquila em casa. Eu estou gripado, o que eu faço? Pode ser coronavírus? Pode, mas eu não preciso fazer o teste. Agora, as pessoas que têm mais de 60 anos de idade e que já têm alguma doença, né, hipertensão, diabetes, fazem tratamento de câncer, outras doenças que alteram o sistema imunológico, problema dos rins, fazem diálise, problema de fígado, já tem problema no pulmão. Essas pessoas podem ligar para o call center porque vão ser orientados, elas têm um pouco mais de risco de agravar. Mas nem todas elas vão precisar ser examinadas presencialmente pelo médico. Mas essa população a gente está preparado para receber e para atender no call center e presencial. Essas pessoas que podem ter uma chance maior de agravar e que podem precisar de atendimento médico presencial. Importante, até a data de hoje, a gente não tem uma medicação provada cientificamente como levando nem benefício ao coronavírus. Então, além de não curar, até as publicações, né, das sociedades de médicos intensivistas, que são de UTI, infectologistas e pneumologistas, publicaram no dia 18, confirmando essa informação. Nenhuma medicação até hoje mostrou ser benéfica ao coronavírus. Então, também não tem essa necessidade da população procurar um médico para tentar fazer alguma medicação, para tomar algum remédio em casa e, principalmente, não se automediquem. A medicação mais conhecida hoje por ser usada para o coronavírus pode causar alterações cardiológicas importantes e você pode não saber que você tem uma alteração cardíaca que possa dar uma complicação com a medicação mais conhecida que a gente tem hoje. Então é importante saber que não tem uma medicação hoje preconizada para tratamento do coronavírus. E mesmo aqueles 15% que vão internar, porque qual é o sintoma principal? Falta de ar.
Aí esse paciente que liga para o call center com falta de ar, vai ser encaminhado para o SEM, eventualmente para uma outra unidade de saúde, vai ser avaliado pelo médico, o médico escuta o pulmão, vê a oxigenação, vê quanto ele está, né, oxigenando, vai ver se ele está com a respiração acelerada. Esses pacientes, a gente fala que fez uma pneumonia moderada, esses pacientes podem precisar internar. E aí alguns deles, 5%, podem precisar de UTI. Mesmo em UTI e mesmo internado, hoje não tem um tratamento para coronavírus. Nós fazemos medidas de suporte, além do controle das doenças, diabetes, pressão alta, as outras doenças que as pessoas têm. Então... doutora, eu queria fazer... tem muita gente aí que está se automedicando com ivermectina e outros INAs aí, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, esses medicamentos aí, que tem milhares de médicos nas redes sociais ensinando receita, né? Sim. Existem várias medicações que estão sendo estudadas, tanto no Brasil quanto no mundo, em estudos clínicos, né? Ali você tem uma segurança de testar uma medicação e observar. A gente sabe, por exemplo, que pessoas com menos de 40 anos provavelmente vão evoluir bem. Essas pessoas tomando medicação ou não, vão ficar bem. Isso não vai servir de parâmetro futuro para a pessoa falar, eu usei medicação X, Y, fiquei bem, aí avisa para o vizinho usa a mesma medicação. Então é importante, automedicação não pode. A gente tem que pensar que algumas medicações podem trazer malefício para a pessoa. Então evitar usar medicações sem que seja prescrito por médico. Os médicos, eles têm um princípio da autonomia. Segundo o julgamento clínico e responsabilidade do médico, eventualmente ele pode prescrever alguma medicação para um paciente específico que ele esteja avaliando. Mas hoje não tem um protocolo clínico para tratamento de todas as pessoas. Doutora, embora a senhora, também a doutora Maria Internet tenha já deixado um pouco claro, mas eu queria que a senhora frisasse um pouco mais sobre essa questão, porque essa pandemia, ela deixa também todo mundo extremamente assustado diante de possíveis sintomas, inclusive sintomas de uma gripe comum, que aí aquilo te deixa muito assustado. Eu mesmo já liguei desesperado para a doutora Maria. Então, diante de um resfriado, diante de qualquer coisa, você já acha logo que vai morrer. Então, porque assusta de fato. Então, quais são aqueles sintomas aonde você deve de fato procurar o SEM e aquele onde você tem que ficar só em casa porque tudo vai passar e você não vai morrer? Tá. Os sintomas que a gente fala, sintomas de possível gravidade, seria uma febre que fica direto por mais de 3 dias e não melhora com o remédio que você toma em casa, né? Uma febre muito alta, dor no peito, falta de ar, né? E como que eu sei se eu estou com falta de ar? Eu converso com alguém e tenho que parar para respirar, eu não consigo subir o lance de escada que eu subia antes, então eu vejo que eu estou com dificuldade de fazer as atividades que eu fazia antes, sinto falta de fôlego, falta de ar, isso são sintomas. Ou eu já tenho uma doença e a minha doença está descontrolada, minha diabetes, minha pressão, estou com crise de asma. Então essa população, ela tem que ser vista pelo médico e a gente tem capacidade para atender essa população. Só para complementar, a questão é que muita gente tem o receio de que quando chegar nesse ponto os sintomas, ela já está com o pé na cobra já, isso é fato. Como é que é? Esse é um medo, eu estou expondo um medo. Então, existe a história natural do coronavírus. Eu vou ficar doente 14 dias, isso é muito importante. Eu começo com sintomas de gripe, simples, esses que todo mundo conhece, com ou sem febre, algumas pessoas não fazem febre, e eu vou observar. Né? Ao longo do 5º, 6º, 7º dia, se eu começar a ter alguma dor no peito, uma falta de ar, eu preciso ser avaliado. Mas se eu estou passando dessa fase e não estou sentindo nada, eu continuo aguardando. Mas é importante saber que mesmo que eu vá na consulta no 2º, 3º dia de sintoma e o médico fale, volte para casa que está bem, eu continuo doente pelo menos 14 dias e eu vou estar observando. E a todo momento que eu achar que eu tenho uma piora da falta de ar, uma piora do estado geral ou algum sintoma novo, né? Isso chama atenção, mas a gente tem que ficar, a gente fala a pessoa ficar em casa, mas observando os sintomas por 14 dias, em vigília, né? A gente fala, a pessoa continua doente em casa e tomando remédios de... E ela pode ficar segura que em caso de piora vai ter o socorro. Vai ter o socorro, vai ter o atendimento. Eu acho que uma coisa bem interessante da gente frisar é que os pacientes vão ao call center, ele é examinado, como eu disse, como a Mayara reiterou, padrão respiratório, ele é preponderante na avaliação. Então ele vai, o médico avalia, vê a quantidade de oxigênio
oxigênio e fala, tá tudo bem, volte para casa. E isso fazer, eu fui lá e só me mandou voltar para casa e tomar dipirona. Mas é isso mesmo, é exatamente essa conduta que tem que ser tomada a princípio. No caso, as pessoas que forem encaminhadas por 100, elas vão passar pelo call center primeiro, lá que vai ser feito o agendamento para poder ir por 100, isso não pode tirar ainda por 100. Não, o 100 é referência. Ontem foram 670 pacientes atendidos. Desses foram 618 e encaminhados para o 100, 121 pacientes. Desses pacientes, praticamente todos retornaram para casa com orientação. Qual era a próxima? Sobre os testes rápidos, a conta, assim, continua aí insuficiente? Na realidade, os testes rápidos que o município hoje tem são aqueles que o Ministério da Saúde passou via Estado, o Estado disponibilizou. Por enquanto, uma quantidade pequena, mais direcionado a fazer testagem dos servidores da saúde. O município adquiriu também 10 mil testes rápidos, mas não chegou ainda. A gente está esperando que entregue essa semana. Nós recebemos do Ministério 3.840 testes. 3.840 já estão nas unidades. O que a gente faz? Recebe os testes, eles são distribuídos para todas as unidades de saúde, porque eles têm critério de uso. Nós não estamos usando o teste indiscriminadamente, não. Só com critérios, porque senão você está desperdiçando recurso, né, que não vai ter nenhum tipo de resultado para a saúde. Que critério seria esse? Seria fazer a testagem aí do 8º ao 10º dia, é a recomendação que se faça para conseguir aí fazer uma detecção aí. E se teve a exposição, se teve contato também. Hoje a gente sabe também que tem muitos pacientes assintomáticos, né? Então, acaba que tornando muito difícil a gente fazer essa testagem de um todo, né? Até mesmo dos nossos profissionais. Então, assim, obedecendo pelo menos o critério do 8º ao 10º dia para estar fazendo esse teste. Dos sintomas, tá? Depois que iniciam os sintomas, de 8 a 10 dias. Para a gente conseguir aí uma sensibilidade do teste. Tem previsão para a chegada desses 10 mil kits? Essa semana. Previsão a gente tem. O Estado recebeu hoje 100 mil kits que adquiriu há mais de um mês da China e tal. A gente teve mais cedo uma coletiva lá no lugar do governo, com o avião chegando, com esses testes sendo desembarcados. E o secretário Fernando Márcio falou que vai repassar os 52 municípios. E aí vai ser o critério de cada município, a forma, o local, a unidade, onde vai fazer esses testes rápidos, né? Então deve ser, a gente imagina que a maior quantidade seja no Porto Velho, em função, obviamente, né, do maior número de casos. Aí vocês, isso vai ser em todas as unidades de saúde, como é que vocês estão analisando isso e estudando essa forma? O critério sempre é populacional, né? Até hoje toda a distribuição foi populacional. Nós, sempre que chega, a gente distribui para todas as unidades. E aí, então, a gente adota pela quantidade. Se nós tivermos uma quantidade, então que a gente vai... Nós não sabemos ainda a quantidade, né, que será repassada pelo Estado. Nós temos, esses 10 mil que vão chegar. Então, chegando tudo, a gente vai disponibilizar e aí, sim, estabelecer uns critérios. A gente não tem estabelecido ainda, porque nós ainda não estamos com os testes na mão. E aí vai ser utilizado, sim, para a população. Só que deixando bem claro que é depois de 8 dias, de 8 a 10 dias dos sintomas é que o teste pode ser aplicado. Muitas vezes as pessoas chegam no segundo dia, no terceiro dia, ou sem sintoma nenhum e quer fazer o teste. Não dá para priorizar para essas pessoas, mas temos que priorizar para aquelas que realmente se enquadram, né, nessa orientação.